Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. 2:01. Boa tarde, ouvintes internautas da Rádio Difusora Macapá. É com prazer que estamos em mais um programa de Agro em Ação, com a apresentação de Odonei Moia e Suane Lobo. O objetivo do programa é aproximar a Diagro à comunidade de forma a sensibilizar da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá e seu papel primordial para a agência possa cumprir sua missão, promover a prevenção e o controle e a erradicação de doenças e pragas. Hoje teremos como tema a integração para o desenvolvimento, como a CDR, GT Agroindústria e Diagro fortalecem a agricultura familiar no Amapá. Olá, Odonei, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Suane, boa tarde ao nosso convidado, Dr. Manuel Ricardo Vilhena. Boa tarde. Nossos canais de divulgação, @diagro_oficial no Instagram, Diagro AP no Facebook, nosso programa está ao vivo no Facebook. Da Rádio Difusora Macapá. Da Rádio Difusora Macapá, exatamente. Boa tarde a todos. Boa tarde. E o nosso convidado desta semana é o Dr. Manuel Ricardo, doutor em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa, é economista formado pela UFPA. Desde 2013, atua como professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amapá, Unifap. Possui vasta experiência acadêmica e profissional nas áreas de desenvolvimento rural, políticas públicas e bioeconomia. Já atuou como consultor do PNUD da ONU, do SEBRAE Amapá e coordenou cursos superiores de instituições como o CEAP e o EAP. Atualmente, coordena projetos de extensão voltados ao mapeamento da bioeconomia do Estado e à ampliação de centros de inteligência e desenvolvimento regional, contribuindo diretamente para o planejamento e fortalecimento da bioeconomia no Amapá. O Dr. Manuel Ricardo, boa tarde, doutor, é coordenador geral da CDR, do Centro de Desenvolvimento Regional. Boa tarde, seja muito bem-vindo. E se você quiser, a gente abre o espaço para você falar um pouco da sua experiência, como você chegou até aqui, a esse momento, e como você desenvolve esse trabalho no Centro de Desenvolvimento Regional. Boa tarde a todos os ouvintes do programa da Diagro. Muito obrigado, Odonei, pelo GT Agroindústria e também a Suane, né, pelo convite para participar do programa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo link do Facebook e também na Rádio AM Difusora 630. Tá? Bom, falar um pouco da minha experiência. Eu sou amapaense, né, de nascimento e eu estudei economia na Universidade Federal do Pará, né? Foi uma opção desde o início e meu interesse de formação profissional. Ao final do curso, ao invés de trabalhar com orçamento e finanças, que é uma área típica dos economistas, já fui tratar de políticas de desenvolvimento sustentável. Na época, era logo um pouco depois da Rio 92, existia todo uma discussão e debate sobre estratégias de desenvolvimento local, principalmente para o Brasil e para outros países subdesenvolvidos, e a relação disso com a política de gestão ambiental no Pará. No Pará, porque naquele período ainda não existia a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e nem regulação relacionada à análise e cessão de atuação de projetos econômicos, como nós sabemos hoje, para o agro, para a pecuária, enfim, né, os licenciamentos ambientais, que são peças importantes também. Então eu estudei isso já na minha monografia de trabalho de conclusão de curso, no final do curso. Depois fiz especialização em desenvolvimento sustentável de novo, né, e gestão ambiental, mas pelo NAIA, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Federal do Pará, mas foi aqui em Macapá. Depois estudei política científica e tecnológica, ou seja, uma área multidisciplinar, mas que discute
políticas de desenvolvimento econômico com inovação, ciência e tecnologia. Depois fui morar em São Paulo, na capital, né? Depois da Unicamp, Campinas, depois na capital, ali no bairro Butantã, e retornei para estudar políticas de desenvolvimento rural. A linha de pesquisa era políticas de desenvolvimento rural sustentável na engenharia agrícola da Unicamp, no doutorado, né, que eu fui aprovado. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz uma seleção nacional para ser consultor de um projeto no PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que coopera com vários ministérios em várias ações, no caso, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, em Brasília, e eu não concluí esse doutorado, mas fiz todas as disciplinas e até a qualificação do projeto, né? Trabalhei 1 ano pelo PNUD, tive o contrato prorrogado, mas também fiz a seleção para uma vaga de economista no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amapá e eu fui aprovado em primeiro lugar. E a gente acabou retornando em razão de toda a carga de trabalho que um consultor nacional tem. Eu trabalhava em uma área bem específica, novamente olhando para a economia dos biomas, né? Que era a carteira, era um secretário executivo que articulava essa política com outros ministérios, da cadeia, era a Política Nacional de Cadeia de Produtos da Sociobiodiversidade, né? Era o PNPSB, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Mas a gente retornou para o Amapá, eu e minha família, e eu passei a trabalhar a partir de 2013 na Universidade Federal do Amapá com as disciplinas relacionadas à economia. Economia e meio ambiente, Estado e políticas públicas, introdução à economia, energia e sociedade na engenharia elétrica, entre outras coisas. Muito bom. A gente está hoje com um tema que é como o CDR, o GT Agroindústria de Agro, fortalecem a agricultura familiar no Amapá. Então, depois desse currículo extenso de tantas experiências, eu queria que você explicasse para a gente começar, o que é o CDR e qual é o papel do CDR dentro do desenvolvimento regional do Amapá. Tá. Normalmente, os governos federal ou estadual têm muita dificuldade em sintonizar e estruturar políticas de desenvolvimento local, né? Nós já tivemos outras experiências com cluster, com APL, não sei se você lembra, o arranjo produtivo local, é uma estratégia conjunta que, às vezes, estabelecia muitas prioridades e não dava conta das prioridades, ou seja, eleger 1, 2 ações importantes para o desenvolvimento agrícola, né? E essa estratégia do CDR ela é uma iniciativa na metodologia de execução da Biotech Amazônia, que é uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia privada, coordenado pelo professor Dr. Seixas Lourenço, que foi reitor da Universidade Federal do Pará. Também contribuiu muito com a implantação da UFOPA, a Universidade Federal do Centro-Oeste ali do Pará, com a Unifespa, que é de uma outra região lá do Pará, e com a própria Unifap também. Lá no núcleo inicial, que era o núcleo, né, da Universidade Federal do Pará, aqui no Amapá, o professor Seixas Lourenço se empenhou politicamente para que a universidade tivesse a sua autonomia. E hoje ele já está aposentado, é um geólogo, né, com uma formação acadêmica de excelência, mas ele coordena ainda tem muita saúde para coordenar essa ICT que fica em Belém. Então, a Biotech Amazônia ela é parceira no desenvolvimento e implantação dos CDR. O que são os CDRs? São Centros de Desenvolvimento Regional, polos que já foram implantados no estado do Pará, trabalhando com cadeias produtivas, por exemplo, do cacau, né, que tem experiências bem-sucedidas de funcionamento de polo CDR. E a proposta é que ele atue de forma multidisciplinar, o que vocês conhecem muito bem, né, nos desafios diários de implantação de agroindústrias, de análise de conformidades, enfim, trabalhar de forma multidisciplinar, onde um administrador é importante, assim como o veterinário, como o engenheiro florestal, o agrônomo, em uma equipe que compreenda que a solução ela é multidisciplinar, né? O Diagro tem um papel fundamental e importante, no aspecto da orientação sanitária, para a obtenção de um selo de inspeção de boas práticas, enfim. Tá? Mas, por vezes, um pequeno produtor de leite, por exemplo, de óleo vegetal,
ou de alimentos como o açaí, a castanha, ele não tem, bom, mas a Diagro vem aqui, quer me obrigar a implantar determinadas máquinas, equipamentos ou processos que é muito caro, que eu não tenho como arcar com isso. Mas alguém da administração e da economia pode apresentar uma solução, dizer, olha, se você seguir também isso aqui, você pode conseguir. Então, o Centro de Desenvolvimento Regional, ele é um espaço físico de atuação multidisciplinar, em que uma política pública ela pode contribuir para desenvolver uma cadeia produtiva e superar o tal dos gargalos técnico, tecnológico, até de gestão, né? De gestão, enfim, por meio do quê? De cooperação. Cooperação entre as instituições de ensino, por exemplo, o IFAP, a UEAP atuando de forma conjunta, a Unifap, a Diagro, com a CEINF, a SDR, RURAP, ou seja, atuando de maneira mais integrada, que por vezes os próprios técnicos reconhecem que tem dificuldade em atuar de uma forma isolada, né? Se um problema é pontual para uma cadeia produtiva, ele pode até receber a solução ali relacionada a uma questão de boas práticas de produção, mas e a gestão, né? E os outros aspectos podem estar integrados e conduzindo uma solução. Então, o CDR é isso, é esse núcleo para contribuir com o desenvolvimento técnico e tecnológico de uma cadeia produtiva. E para organizar esse CDR no Estado, vocês também trabalham com coordenadorias polo, né? Em polos, é isso? Isso. Com outras pessoas que contribuem também? Como é que funciona essa distribuição dos trabalhos? Exatamente. O desafio para todos os estados, não é só o estado do Amapá, reconhecer as vocações econômicas, né, nos seus vários territórios, nos seus territórios que são diversos. Lá na fronteira tem um açaí de excelente qualidade da terra indígena Açá. Então, nós temos um polo CDR implantado ali. Esse polo CDR vai trabalhar na região de fronteira, que é Oiapoque, com São Jorge, as áreas indígenas, enfim. Então, a gente chama o polo CDR transfronteiriço, né? Tem o polo CDR metropolitano, que é Macapá, Santana, Baili, que é a região das ilhas, enfim. E aqui pode ter uma cadeia produtiva ou duas cadeias produtivas prioritárias também para serem identificadas. Tem o polo CDR região dos lagos, onde tem municípios de proximidade geográfica com cadeias produtivas, como a do pescado, por exemplo, em Tartarugalzinho, Pracuúba, Calçoene. Tem o polo central, com as regiões agrupadas ali, que é Ferreira Gomes, Pedra Branca, Serra do Navio, a terra indígena do Anhampi, com muita força ali na agricultura mais tradicional. E o polo sul do Amapá, com Laranjal do Jari, Vitória do Jari, a região fronteiriça com Almeirim, o distrito de Monte Dourado, e a região ali fronteiriça com açaí e castanha também, já adiantando, né, a questão das cadeias produtivas que podem ser mapeadas. Nesse momento vocês estão ainda nessa fase de mapeamento, ainda estão fazendo os estudos, como é que está a situação hoje em dia desses polos? Cada coordenadoria de polo é formado por tem um coordenador e uma equipe com um bolsista, um analista de projeto, enfim, quatro pessoas no máximo ali, 3 pessoas auxiliando o coordenador. O estágio atual que nós já passamos na metodologia de implantação de um polo CDR pelo mapeamento das cadeias produtivas. Então, cadeia produtiva lá do polo transfronteiriço do Oiapoque, com São Jorge e terra indígena Uaçá, é o açaí. O que chama de cadeia produtiva prioritária? É o açaí que mobiliza trabalho e renda na região. O produto-chave, né? Exatamente, é o produto-chave, o produto prioritário entre outras prioridades. Mas tem o ecoturismo. Mas o ecoturismo não é mais sazonal em alguns períodos do ano e aquece ali a movimentação dos hotéis, dos restaurantes. Mas o açaí pode ser o ano todo. Tem a entre-safra, bom, mas tem toda uma orientação, uma mobilização gigantesca de pessoas e de mercado local. Então, cadeia produtiva prioritária já foi mapeada nesse polo transfronteiriço. E nos demais polos, como aqui o metropolitano, farinha.
né, e a Casa de Farinha, que inclusive já tem conversas pelo GT Agroindústria para a gente trabalhar em conjunto, né. No polo região dos lagos, o pescado, né. Pra você ter uma ideia, o pescado foi mapeado. O que é o mapeamento? É a identificação de quanto é produzido, quanto é comercializado de pescado ali no mercado interno, quem produz e quais são os tipos de apoio que precisam para desenvolver essa cadeia produtiva. O prefeito foi contatado, né, o prefeito Bruno Mineiro demonstrou grande interesse e inclusive passou a comprar pescado para alimentação escolar. O pescado para as escolas do município já são atendidas com peixe para as crianças e açaí também, né? Então, no território dos lagos também tem uma outra cadeia produtiva prioritária que é a fruticultura. A escola, a família agrícola do Cedro, está com uma área e algumas máquinas e equipamentos paralisados há algum tempo. Então nós vamos aproveitar, colocar isso no projeto, e a gente precisa trabalhar em conjunto com o GT Agroindústria, né, para recuperar essa fábrica e elaborar um bom projeto para captar recursos e reativar a atividade de processamento de frutas na escola Família Agrícola do Cedro. Na região central, a cadeia... Não houve exatamente uma cadeia produtiva mapeada, mas a prioridade lá é a criação de sistemas de irrigação, ou trazer os sistemas de irrigação, que inclusive a Codevasf já trabalha, mas ter algum incremento ou inovação para que esse sistema de irrigação seja de baixo custo e ele possa ser mantido pelos agricultores, certo? Então, sistema de irrigação, mas de baixo custo e que os agricultores consigam manter isso durante o ano todo, principalmente no período de estiagem, para atender a necessidade das plantações. Tá? Esse é na região central, o polo CDR da região central. E no polo sul do Amapá, as cadeias produtivas identificadas foi o açaí. Nós já temos um termo de cooperação técnica com a Associação de Produtores de Açaí ali do Pará, Amapá, que é a ATAEPA, né? É uma associação que está em processo de formatação jurídica para cooperativa. Tem um projeto executivo de agroindústria sendo elaborado, já está em processo de elaboração, né? E aí nós já pedimos também o apoio do GT Agroindústria para nos ajudar no encaminhamento, né, das questões desse projeto. Já fizemos uma apresentação lá no Sebrae, inclusive, na semana passada, de uma preliminar, uma versão preliminar, não é definitiva ainda, por isso que eu estou comentando, o GT Agroindústria é importante, com a formatação do projeto executivo, né, de arquitetura, de como vai ficar a fábrica. E também temos duas iniciativas na Resex Cajari, com as mulheres produtoras de biscoito. Já tem um projeto executivo de biscoito e leite em pó de castanha, né, que é interessante ter um processo de inovação, né, porque além de incrementar boas práticas de produção, ter um derivado que gere valor, né, e, portanto, renda e aumento do faturamento para as mulheres. Você tem uma ideia, reúne a AMAC, a Associação AMAC, a Mobil e Copermac. São 300 associadas. Nossa. 300 associadas. Nós fizemos todo um levantamento e um estudo relacionado a como elas estão hoje, em relação à produção e mercado também. Então, reforma de um prédio antigo, né, foi feito todo o projeto executivo de reforma desse prédio, já está pronto, né, mas nós queremos olhar ainda, né, que passe também pelo GT Agroindústria isso. E o outro é um prédio também onde já funcionou o processamento de castanha na comunidade de Santa Clara, no Mazagão. Castanha seca com casca, né, a chamada dry, e a sem casca também, na comunidade de Santa Clara, que já fica na Resex Cajari também. Maravilha. Lá no Mazagão. Eu acho que até vale a pena, doutor, a gente vou citar rapidamente aqui, os coordenadores dos outros polos, né? A gente tem aqui a Ivone Souza de Carvalho, que é a coordenadora do polo metropolitano, a Érica da Costa Bezerra, que é coordenadora do polo da região dos Lagos, a Adriana da Silva Cardoso, que é coordenadora do polo da região central,
e a Ana Melícia do Espírito Santo, coordenadora do Polo da região sul do Amapá. Um abraço a todos, parabéns pelo trabalho, e aproveitar esse momento também para você comentar um pouco, a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui da gente entrar no ar, sobre essa metodologia, né? Como é que é a metodologia do CDR? Tá. Assim, de forma bem simplificada, o desafio é mapear, ou seja, identificar, conversar com os técnicos das secretarias municipais de agricultura, de meio ambiente, colônia de pescadores, associações e cooperativas locais de produtores, diretores ou diretorias de feiras locais de cada município, né? E nesse levantamento quantitativo não tem muitas informações, mas ele traz já um retrato rápido, ali, pontual, mais seguro da força econômica que determinado produto tem para o município, né? Aquilo que é colocado na feira local ou que é vendido na porta do sítio para o atravessador. Então, todas essas informações são importantes e fundamentais. Então, primeira etapa da metodologia, mapeamento da cadeia produtiva, que a gente chama de prioritária. É aquela que mobiliza mais trabalho e renda no município. Segundo passo da metodologia. Nesse levantamento, aconteceram conversas com várias instituições. Então, é identificar, chama de ICT, Instituição de Ciência e Tecnologia, mas pode ser a associação de pequenos empresários, pequenos não, dos empresários locais, né? A Associação dos Empresários Locais, é importante ouvi-los, porque às vezes o mini box local compra verdura, compra o jerimum, compra o pescado e tem essas informações. Vende e tem informações. Então, foi conversado com o diretor do campus da UEAP, né, lá do território dos Lagos. Ok, importante. Foi conversado com o pecuarista, que às vezes representa o sindicato ali dos pecuaristas. Foi conversado com o sindicato dos trabalhadores rurais, que está ali no âmbito da FETAGRAP, da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura do Amapá. Então, tem os sindicatos rurais que têm um papel importante na prestação de serviços para aposentadoria rural, enfim, entre outras ações. Então, veja, nós estamos falando aí de uma rede de atores mapeados. Segunda etapa da metodologia, identificar essa rede de atores. Terceira etapa, estabelecer um termo de cooperação técnica. Então, como é que nós vamos comprometer o sindicato rural, que normalmente fica em um trabalho mais burocrático, às vezes de apoio ao INSS e aos seus, claro, aos agricultores, mas que ele pode ser importante porque ali estão os produtores agrícolas da região e por vezes não são ouvidos, não são mobilizados por dificuldades diversas, enfim. O pecuarista que está lá representando a federação, enfim. O diretor do campus, que às vezes tem um curso de agronomia, mas não consegue ter atividade de extensão, ou não está inserido em uma atividade de extensão, né, ali na região. Firmar um termo de cooperação técnica. Olha, tem interesse essas entidades representativas importantes, fundamentais para desenvolver a cadeia produtiva? Temos, então vamos firmar compromissos, certo, deveres e responsabilidades para contribuir com essas entidades podem contribuir. Isso, podem contribuir com o avanço, o destravar daquela cadeia produtiva. Terceira etapa da metodologia. Quarta etapa da metodologia. Mapeado, identificado o produto prioritário, da cadeia produtiva prioritária. Segundo, conhecido a rede de atores, mapeado a rede de atores. Estabelecido um termo de cooperação técnica, a construção de um projeto de captação de recursos para apresentar às agências de financiamento. Pode ser o Banco da Amazônia, pode ser o Ministério do Desenvolvimento Regional, pode ser o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, enfim, buscar fontes de financiamento para destravar e avançar aquela cadeia produtiva, em que vários atores têm participação direta e podem atuar com aquilo em 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, para um período de médio e longo prazo. E assim, nessa identificação de atores, nasceu também uma parceria entre a Unifap e a Secretaria de Desenvolvimento Rural. E também está previsto um termo de cooperação técnica, é isso? Isso, exatamente. O termo de cooperação técnica, ele traz
direitos e deveres e, principalmente, a oportunidade de atuar com ações conjuntas. Certo? E agora, com mais conhecimento técnico e científico. Isso é fundamental. Dá um exemplo. Por vezes, a Secretaria ela foca em determinada questão. Nós passamos por uma experiência com o termo de cooperação técnica com a TAEPA e organizamos um contrato de comodato de terras entre a Associação de Produtores de Açaí do Pará-Amapá com a Jari Celulose. Sabemos que 90% do açaí coletado no estado do Amapá, e assim no Pará também, é em áreas de terceiros, ou da União, da Prefeitura, do Estado, ou de proprietários particulares. E isso cria problemas em determinadas situações. Então, tem um termo de comodato, de cessão, para que esses extrativistas acessem a área do Açaizal Fazenda durante 10 anos, sem nenhum problema. Bom para a empresa e fundamental para os produtores. Mapeamento já referenciado dos açaizais, 31,4 hectares foram mapeados, já referenciados. Isso aqui é uma exigência, por exemplo, que vai lá para o plano de manejo, para a construção de um plano de manejo. Fizemos a assinatura do termo de cooperação técnica, a universidade e a associação de produtores, e essas informações de georreferenciamento contribuir. E agora estamos na elaboração do projeto executivo da polpa de açaí integrada à produção do óleo e azeite do caroço do açaí. Então a gente pode dizer que o principal objetivo desse tempo de cooperação técnica, quando a gente fala de agricultura familiar e as cadeias produtivas prioritárias, como é que a gente pode esclarecer qual seria esse objetivo principal desses tempos de cooperação? Tá. O objetivo principal, compartilhar ações entre a universidade e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, de Agro, com uma ação mais integrada, ou seja, mais completa, em torno de uma política voltada para o açaí, por exemplo, ou para a castanha, ou para o pescado. Eu trouxe o exemplo aqui comentando, a área de cessão da coleta do açaí, ela é legítima. Depois, o georreferenciamento dos açaizais. Tá, Dani? Não sei se ficou claro. Então, é trazer informações de forma mais completa, porque a Secretaria atua e é fundamental e importante. Tá? Mas a contribuição da universidade é contribuir com uma abordagem mais integrada, certo? Em torno daquela política agrícola. Tá? E nós vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Diagro em ação. Em todo lugar, só dá Difusora. 630 graus de emoção. Essa é a Rádio do Verão. A Secar segue em frente com a missão: dividir para conquistar. É o Esquenta Black Friday Center Kennedy. Parcelando em até 18 vezes sem juros. Tudo com cashback em dobro. E produtos com até 50% de desconto. Smart TV 58 polegadas, 159 mensais. Fogão 4 bocas, com acendimento elétrico 69 mensais. Painel para TV até 55 polegadas. LEDs de 702 por 499. Notebook Asus 128 mensais. Esquenta Black Friday Center Kennedy. O uso de drogas se tornou um problema em sua vida e você não sabe o que fazer? Problemas com drogas? Nós podemos ajudar. Procure Narcóticos Anônimos, um programa de recuperação gratuito, livre e anônimo. Nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a encontrar uma nova maneira de viver. Para maiores informações, acesse o site na.org.br ou ligue 3003-5222. Navios e Ferryboat Ana Beatriz. Viagens seguras, rápidas, aconchegantes e confortáveis. Contemplando a beleza do Rio Amazonas. Oferecemos áreas para redes climatizada e ao ar livre. Camarotes, suítes com frigobar, restaurante, lanchonete, bar e Wi-Fi 24 horas. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Nos dias segunda e sábado às 10 horas, quarta e sexta às 9 horas. De Belém para Santana do Porto Líder, no Jurunas. Nos dias segunda, quarta, quinta e sábado às 12 horas. Informações, Reis Miranda, 96 99152 0030. Navios e Ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer.
No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, matapi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico, Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. A Rádio Patrimônio do Povo Amapaense marca presença no maior evento climático do mundo. Direto de Belém do Pará, as equipes de radiojornalismo e redes sociais da Difusora de Macapá irão cobrir com exclusividade tudo da COP30 na Amazônia. No período de 10 a 21 de novembro, você ficará sabendo de tudo da COP30 aqui na Difusora. Esta é a Rádio Difusora Macapá. Diferente como você. Diagro em ação. Diagro News, conectando você ao agro. Atenção, produtoras e produtores rurais. Nos dias 18, 19 e 20 de novembro, acontece em Pedra Branca do Amapari o mutirão de documentação da trabalhadora rural e a caravana de atendimento rural integrado, levando serviços essenciais diretamente para a comunidade. O atendimento será no Centro de Convenções do município, das 8 às 17 horas. Essa ação é uma parceria entre o Governo do Estado do Amapá, Governo Federal e instituições como o INCRA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério da Agricultura e Pecuária, RURAP, Amapá Terras, Secretaria de Desenvolvimento Rural e a nossa Diagro. A Diagro estará no local oferecendo atualização cadastral, educação sanitária e pré-cadastro para agroindústrias. Produtoras e produtores, não percam essa oportunidade de regularizar documentos, garantir direitos e fortalecer o trabalho no campo. E a Diagro informa que o prazo para atualização cadastral das explorações pecuárias no estado do Amapá foi prorrogado. Os produtores rurais têm agora até o dia 28 de novembro de 2025 para realizar o seu cadastro. Voltamos agora ao programa Diagro em Ação, com o nosso convidado, o Dr. Manuel Ricardo, ele que é doutor em Extensão Rural e professor da Unifap, economista com ampla experiência em desenvolvimento rural, políticas públicas e bioeconomia. Já atuou como consultor do PNUD da ONU e do Sebrae Amapá. Atualmente coordena projetos que mapeiam a bioeconomia e implantam centros de inteligência e desenvolvimento regional no estado. Continuando com o nosso bate-papo, doutor, de que forma o GT Agroindústria se integra a essa parceria e qual a sua função prática dentro dos polos do CDR? Legal essa pergunta, é um grande desafio, né, que é a Unifap, os órgãos do Estado, mas, olha, está sendo construído em nível nacional um plano de ação da Estratégia Nacional de Infraestrutura de Qualidade, né, o ENIC, né? Então, a universidade está integrada nessas ações, porque não faz sentido a universidade ter um projeto de extensão, biotecnologia e bioeconomia, organizar laboratórios, né, focados em produtos agrícolas também, ou para pesquisas que resultem em processos ou produtos com alto conteúdo tecnológico, se isso está distante das demandas de desenvolvimento da sociobioeconomia, do desenvolvimento agrícola e de excelência de qualidade do Estado, né? Não faz sentido. Então, o ENIC, para a gente, é um farol, né? É importante em razão de todas as orientações e das recomendações legais que
apresenta, relacionada principalmente à valorização das certificações, selos de conformidade, normas técnicas, né, trazer isso para as associações e cooperativas, né? A gente sabe de todas as dificuldades que associações e cooperativas têm com relação à sua organização, à sua gestão, mas elas existem e protagonizam ainda uma atividade de ocupação de trabalho coletivo que nenhum outro tipo de modelo, tá, ele garante, né? Startups são importantes, mas são iniciativas individuais de empresários que trabalham com a inovação e em busca do desenvolvimento de um processo, um produto inovador para se posicionar no mercado, ou seja, iniciativa individual. É importante, é interessante. Uma agroindústria de uma empresa ou de uma família, quase da mesma maneira. Mas a associação e a cooperativa, ela traz muito, não apenas o valor econômico, mas social e também ambiental, certo? Isso é fundamental. A conservação do meio ambiente nas áreas de estoques nativos dos açaizais, ela é utilizada por quem? Populações tradicionais ou agricultores que têm conhecimento na prática de manejo, certo? Que afetam muito pouco o meio ambiente. Da mesma maneira, os castanheiros, os pescadores nas suas áreas de pesca, enfim. Nós vamos dar uma pequena pausa na nossa programação do Diagro em Ação para falar com a nossa correspondente da COP30, a Janete Carvalho. Oi, Janete. Difusora na COP30. Difusora na COP30. Oi, Janete. No campo tudo floresce, o sol vai brilhar. Diagro em ação para o campo transformar. Com força e garra a gente se une nessa missão. Difusora na COP30. No campo tudo floresce, o sol vai brilhar. Diagro em ação para o campo transformar. Com força e garra a gente se une nessa missão. Tecnologia e amor pelo chão. Diagro em ação, o campo vai inovar. Sementes de progresso a gente vai plantar. Do amanhecer do sol. Oi, Janete, boa tarde. Boa tarde, querida. Boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da Diagro. Estamos aqui diretamente de Belém do Pará, aqui acompanhando a Rádio Difusora, acompanhando a COP30. E hoje, desde cedo, a partir das 8 horas, desde cedo de manhã, vários painéis sendo apresentados aqui. E agora, pela parte da tarde, nós temos um painel sobre a fé indígena, combate à vassoura de bruxa. Essa programação, são vários debates que seguem agora pela tarde. E sobre esse assunto, eu estou aqui com a Débora Tomás, que é gerente de núcleo de clima de serviços ambientais no MURAP. Débora, conta pra gente, quais foram as pessoas que participaram desse painel? Tão importante, até porque sabemos, né, que vassoura de bruxa seja um assunto que já vem, né, ao longo dos anos aí, mas sempre que, dentro das possibilidades, o governo do Estado e demais órgãos estão ali atentos para que essa praga, digamos assim, né, não se prolifere ainda mais. Boa tarde, Boa tarde a todos que estão aí em Macapá. Muito obrigada por todo esse calor que nos traz aqui para cumprir a nossa missão na COP30 aqui em Belém. Bom, nós acabamos de participar, nós acabamos de mediar um painel sobre o Afera Indígena, que é um projeto que traz para o governo do Amapá o pioneirismo nesse processo de assistência técnica e extensão rural específico para povos indígenas. Nós tivemos a participação da secretária Sônia Janjá, que conta como foi a política desse processamento.
Nós tivemos a participação do Dr. Alceu Caricuna, que é médico e fundador do Instituto Acari, que cuida da saúde mental da população indígena. Nós tivemos a participação do presidente Camilo da Anater, que também trouxe para nós o histórico de construção desse projeto. Esse é o primeiro projeto no Brasil, apoiado pelo governo brasileiro, apoiado pelo governo federal, o MDA, a Anater, que traz para nós um procedimento específico, se preocupando com os costumes, se preocupando com as tradições, os calendários dos povos indígenas, para que nós possamos prestar uma fé pública com eficiência nesse processo de combate à praga da vassoura de bruxa, mas também trazendo alternativas econômicas e agrícolas para aquela comunidade, enquanto não se acha de fato uma cepa boa para que eles possam voltar a plantar a mandioca, cultivar sua cultura, perpetuar a sua cultura e continuar trazendo para nós o orgulho dos povos originários, o único estado com 100% das terras indígenas demarcadas, que é o estado do Amapá. O que esses agricultores, essas comunidades indígenas, digamos assim, elas podem aguardar do evento tão importante como esse, que trata das questões climáticas, são vários assuntos. Ficar atentos, porque o governo ele tem muitos fotos possíveis, não é? O que você deixaria de mensagem para eles que estão acompanhando agora para a doutora Difusora, que vai lá nessas comunidades? Bom, o governo do estado do Amapá, o governador Clécio é um homem visionário, ele conseguiu entender que esse processo traria uma visibilidade para a política indígena ser espalhada, ser espraiada no Brasil e trazer esse painel para a COP30, um evento global, um evento mundial, mostrando que o Sul Global tem as suas políticas mais voltadas para as populações tradicionais, colocando o Amapá no centro dessas discussões em que o conhecimento tradicional dos povos originários é uma ferramenta importantíssima neste processo de combate às implicações das mudanças climáticas. Eu penso que agora o momento é de aguardar, depois dessa visibilidade toda aqui na COP, ter uma audiência internacional. Eu penso que o momento agora é de aguardar escalonamento dessa política e muito mais especificidade, cuidando aí dos nossos povos indígenas, como o governador Clécio cuida com tanto carinho. Muito obrigada. Aqui ao meu lado, doutor Alceu Caricuna. Você é da Caricuna? Sim, sou do povo Caricuna do Amapá. Do Amapá, né? E como é que você está aqui hoje? Você saiu, dessas origens, sem estudar, hoje é do Sul, mas você estaria atento, a todas essas questões, sempre que pode estar junto ali para ajudar da melhor maneira possível. Boa tarde. Então, é um momento muito importante, a gente realmente, enquanto liderança das comunidades, enquanto parte, a gente ser ouvido, ser escutado. E o que a gente pode perceber aqui, sem dúvida nenhuma, é essa representatividade que a gente traz, uma própria iniciativa aqui, abraçada pelo governo do Estado, ela surgiu a partir de uma demanda, por exemplo, do Conselho dos Caciques dos povos indígenas do Oiapoque do CCP. Então, aproveitar esses espaços realmente, para as comunidades serem escutadas, trazerem as demandas e principalmente os impactos que todas essas problemáticas causam nas nossas comunidades. Por exemplo, a vassoura de bruxa, foi que a gente trouxe um pouquinho aqui, ela traz adoecimentos muito impactantes nas comunidades em relação à saúde. Adoecimentos de saúde mental, adoecimentos em relação ao próprio perfil mesmo de saúde da população, com doenças metabólicas, mais quadros de hipertensão arterial, diabetes. Há toda uma mudança que, sem dúvida nenhuma, ela merece ser atendida, ser avaliada, para que tenha propostas de intervenção. Então, assim, sem dúvida nenhuma, um espaço muito importante, e que traz aqui, que agrega as nossas lideranças, abre os ouvidos para as nossas comunidades e para quem realmente está aí para poder aplicar isso, que é o governo do Estado e as nossas políticas públicas. Muito obrigado, doutor Alceu Caricuna. Débora, só para finalizar aqui, o programa consegue, As mulheres também participam. Aí desses painéis, eles se estendem pela parte da tarde, para o presidente das mulheres, ou é para amanhã?
Sim, eu vou fazer só um pequeno balanço do que a gente já fez e do que a gente ainda vai fazer. Ontem nós participamos de um painel no estande do consórcio da Amazônia Legal, onde nós pudemos falar de agricultura 3.0, como o estado do Amapá está se preparando nesse contexto de ser a nova fronteira da inovação e tecnologia dentro da agricultura. Ontem nós tivemos esse painel, também tivemos algumas reuniões mais internas. Hoje a gente iniciou com um até indígena, né, que foi esse boom de maravilha. Nós tivemos muitos indígenas na plateia, foi muito bonito. Estamos nesse exato momento, o RURAP está apresentando um painel sobre o combate à vassoura de bruxa, que é um dos nossos carros-chefes dentro da política agrícola no estado do Amapá. Amanhã nós teremos um painel sobre o programa Ater Mulheres, que é um programa de assistência técnica e extensão rural para agricultoras familiares. Nós traremos amanhã um panorama de como o Estado está trabalhando o Ater Mulher em pelo menos 12 municípios de todo o estado do Amapá. Nós teremos ainda algumas outras agendas voltadas para essa tendência da mulher como instrumento de agricultura familiar mais eficaz. E aí, nesse processo de COP, é assim, a gente vai sendo chamado e a gente vai cumprindo o chamado, tudo em nome de trazer o governo do estado do Amapá para o centro das discussões, liderando pelo exemplo, e seguimos aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Débora. Então é isso, né? A programação continua por aqui. Logo mais, a partir das 5 horas da tarde, das 4 às 5, vamos ter um outro painel de economia criativa verde, inovação que brota da Amazônia, com a Secretaria da Juventude. E aí, no finalzinho da tarde, degustação evento cultural, Sabores do Amapá, e um evento cultural sendo organizado pela Secretaria de Estado da Cultura. Com essas informações, querida, você está apresentando aí no programa da Diagro, é a difusora na COP30, diretamente de Belém do Pará. Boa tarde. Obrigada, Janete, pela sua participação. A nossa correspondente diretamente da COP30. Também informar que o nosso diretor-presidente está participando essa semana da COP30, um evento muito importante para o mundo todo. Isso aí, e um abraço para o Álvaro Cavalcante, nosso diretor, e vou aproveitar também, a gente está com um convidado hoje, o Dr. Manuel Ricardo Vilhena. A gente estava falando agora há pouco sobre o GT Agroindústria, a participação dele junto aos polos do Centro de Desenvolvimento Regional. Então vou mandar um abraço para os integrantes do GT. Para quem não sabe, o GT Agroindústria é um grupo do Estado formado por diversos órgãos que têm interesse em comum na parte de agricultura familiar. Então ele é coordenado pela SDR, tem participação do RURAP, participação do SEBRAE, participação da Diagro, né? E eu quero mandar um abraço para a Giane Galvão, do RURAP, para a Gleice Machado, para a doutora Érina, para a Isa Marta, para o seu Reginaldo do SEBRAE e para o Olivan e para a Selma da Diagro. Voltando ao nosso bate-papo, como a Diagro se conecta a esse arranjo e contribui para a regularização e melhoria das agroindústrias? Assim, a Diagro, eu acredito, pode contribuir muito, tá? A gente é uma proposição até, né? No mapeamento da infraestrutura de qualidade, com essa questão do plano de ação estratégica voltado à infraestrutura de qualidade, certificações, selo de conformidade, normas técnicas. Se for feito um trabalho ou um estudo de mapear isso, junto com SDR, RURAP e a Unifap, nossa, nós vamos ter assim, um produto indicativo, porque normalmente as políticas públicas elas acontecem de forma reativa, ou seja, elas acontecem para quando uma situação já está instalada, e não para ofertar um conjunto de soluções, né? Ou seja, os técnicos, a política é chamada para resolver o problema, tá? E não para ofertar soluções para que o problema, por vezes, ele não retorne, inclusive, ou nem exista, né? Então, é uma lógica. Por isso que a gente está chamando aqui mapear a estrutura de qualidade, empreendimento de produção agrícola e agroextrativo, né? Então, as agroindústrias instaladas no Amapá, que já tem o selo Amapá, por exemplo, o que elas cumprem ou não cumprem, quais são as dificuldades, o que precisa de investimento, né? Se a gente tivesse um quadro de
pesquisa mesmo, pesquisa qualitativa e quantitativa, com rigor técnico-científico, isso poderia ganhar uma força muito grande, potencializando o trabalho do Diagro, do RURAP, da SDR, enfim, de todos os setores envolvidos. Então é isso que nós respondemos aqui, relacionado à qualidade do produto, os produtos que são encontrados no mercado, concorrência com produtos similares no mercado local ou para exportação. Se fala muito agora, além da polpa que abastece o mercado local, através da Biomais Açaí, da cooperativa Amazonbar, cooperativa Biomais Açaí e outras agroindústrias que estão se constituindo, que tem o Selo Amapá. Tudo bem, a contribuição do Selo Amapá é para dar preferência para a produção local, e gerando renda e o capital movimentado fique no Estado, seja apropriado. Mas, diante de um preço menor, qual a decisão do consumidor entre um preço X e um preço X-1? Tá? Então, isso é interessante sinalizar, pelo menos, olha, tá? O selo pode ser aperfeiçoado para um novo status, né, de diferenciação desse produto. Tá? As normas técnicas relacionadas a produtos da sociobioeconomia, por exemplo, que a Diagro já trabalha, o Diagro pode passar a trabalhar colaborando com a Anvisa, com o MAPA mesmo, a Delegacia Federal do Ministério da Agricultura aqui no Amapá, né, relacionado a produtos agroextrativos, como a castanha, o açaí, os óleos vegetais, enfim. Orientações para certificação, né, a necessidade de laboratórios acreditados, né? Ou seja, os laboratórios que cumprem as exigências de análise de produtos ou de processos, né, para se posicionar, para posicionamento no mercado. Nós temos um projeto executivo do Centro de Biotecnologia e Bioeconomia, mas enquanto isso, os laboratórios estruturados, né, conduzidos pela Diagro e outros parceiros, são fundamentais, porque os produtos estão no mercado e como eles podem ser diferenciados e agregar valor, né? Também, e para finalizar nessa questão, né, elaborar um plano estadual de ação estratégica local de infraestrutura de qualidade. Seria um ELIC aí, similar aí da Estratégia Nacional de Infraestrutura de Qualidade, né, que está sugerindo também um plano de infraestrutura de qualidade. Qual é a estratégia local da construção desse plano e o que ele pode trazer em torno do trabalho de excelência que a Diagro já realiza em cadeias produtivas da pecuária, por exemplo, como isso pode ir para a produção vegetal ou produção animal, se não for assim de uma competência restrita institucional da Diagro, mas como ela pode colaborar com os órgãos federais, né? Isso é fundamental e é importante, por exemplo, a rastreabilidade de produtos, como é que se implanta isso, e a Diagro pode ser protagonista junto com o GT Agroindústria, a RURAP, a universidade envolvida também, cooperando nas suas áreas de atuação. Só para contribuir, a gente tem que sempre lembrar que a Diagro, não só a Diagro, mas os outros órgãos de fiscalização e de registro de produtos, né, como a Vigilância Sanitária Estadual, como o Ministério da Agricultura, eles são o ponto final para se autorizar a distribuição e a venda de determinado produto. Então, toda essa orientação prévia de que tipo de estrutura, que tipo de processos que esses produtos devem passar, eles vão, no final das contas, vão chegar até a aprovação da Diagro. Então, a gente precisa ter uma cadeia que envolva todo esse processo antecipadamente. E aí a Diagro também, além de ela participar nesse mapeamento, como você está falando, a gente já tem produtos que são produzidos, estão registrados hoje, a gente tem já como até mensurar potenciais em determinadas regiões, né? Eu acho que a Diagro participa dessa forma junto com o GT Agroindústria. Quais os próximos passos para que essa cooperação avance de forma prática nos municípios e nos polos da CDR? Essa é a pergunta número 12. Tá. Então, a construção de um projeto de agroindústria, ele é um desafio gigantesco, né? Não apenas institucional, como resultado de um projeto de extensão, do envolvimento das instituições do Estado, federais e das comunidades, né?
a gente sinaliza assim, que é fundamental a equipe do GT Agroindústria, né, nas iniciativas da elaboração do projeto de cada polo. O RURAP tomou uma iniciativa nos últimos meses, criando um GT de associativismo e cooperativismo. Nós nos colocamos à disposição também, porque nós temos uma previsão e já está em andamento um acordo, um termo de cooperação técnica com a Universidade Federal de Viçosa, o Departamento de Economia Rural, de onde eu sou egresso, inclusive, né, mas que tem um núcleo bem consolidado de pesquisa sobre cooperativismo no Brasil todo. Né? É o CREC, é o Centro de Referência em Cooperativismo, e ele completou 50 anos há um mês agora, 50 anos do curso, é um dos poucos bacharelados em cooperativismo que tem universidades federais no Brasil. Então, a expertise de contribuição de programas relacionados à gestão cooperativista, por exemplo, elaboração de plano de negócios, planos de produção, né, capacitação, empreendedorismo do tipo cooperativismo. Esse termo de cooperação pode contribuir muito com esse trabalho compartilhado, tanto do GT Agroindústria quanto do GT Associativismo e Cooperativismo, que está sendo formado no RURAP. Né? A realização das visitas técnicas são os próximos passos aí de avanço dessa integração prática, né, e operacional, já que tem coisas acontecendo, né, tanto do GT Agroindústria com as casas de farinha, quanto do nosso trabalho pelos polos CDR, como eu relatei aqui, tá, para conhecer esses projetos, conversar com os dirigentes de associações e cooperativas, né, também da elaboração de um plano de trabalho, porque isso pode nos dar perspectiva de trabalho para 2026. Nós já solicitamos para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, através do ministro Valdez Góes, a prorrogação desse projeto, né, que está previsto agora para dezembro, ser concluído em dezembro, mas nós precisamos de mais 6 meses, pelo menos, para fazer as boas entregas, para fazer, ou até sinalizar onde buscar os recursos para os projetos executivos de agroindústria que estão sendo elaborados. Tá? E também um seminário. No período de 13 a 17 de dezembro, é aniversário do município de Laranjal do Jari, e nós queremos organizar um grande seminário para fazer entregas de projetos executivos assim que são tem um simbolismo fundamental, porque incorpora os elementos que nós conversamos aqui. O estado do Amapá é um dos estados mais conservados do Brasil, da América do Sul, Latina e do mundo, com as suas unidades de conservação. Porém, tem ativos ambientais de excelência, daquilo que a gente vê e daquilo que a gente não vê, né, que a biotecnologia pode contribuir muito, mas pessoas vivendo em situação de pobreza, né, como o governador Clécio apresenta isso, né, quando busca soluções e investidores e projetos para a sociobioeconomia do Amapá, enfim. Então, nesse seminário, fazer uma apresentação, um momento, né, de apresentação para todos os participantes dos resultados dos projetos executivos de agroindústrias, da polpa do açaí integrado a óleo e azeite do caroço do açaí, né, lá para Laranjal do Jari, e dos projetos do biscoito e leite em pó de castanha, ali da Resex Cajari, e também de reforma, reestruturação da agroindústria do processamento da castanha dry com casca e sem casca. Então, só confirmando, esse evento ele está confirmado ou é uma previsão? A gente já pode convidar as pessoas a participar, agendar? Isso. Nós vamos conversar com os organizadores da Prefeitura de Laranjal do Jari nesse período de 13 a 17, que é o período de aniversário da cidade, e pedir uma agenda, um dia, um horário, uma manhã, uma tarde, ou uma manhã e tarde, né, para fazer as apresentações, e também convidar o ministro do Desenvolvimento Regional, convidar o superintendente da Codevasf aqui no Amapá, a Suframa, que tem muito interesse em apoiar esse tipo de iniciativa de projeto, o Banco da Amazônia, convidar a Sudan, que tem uma representação do Amapá importante, né, que é o Aron Alcolumbre, que está numa diretoria da Sudan, em Belém, né, para
apresentar tanto o trabalho, né, do GT Agroindústria, daquilo que o Estado protagoniza e organiza aqui, quanto o trabalho do Polo CDR. Maravilha, muito obrigado, doutor Manuel Ricardo Vilhena. Muito importante a sua participação aqui, agradeço bastante, é uma presença ilustre, eu posso dizer, aqui no nosso programa de rádio, e também com a participação em parceria aí com o Grupo GT. Se você quiser fazer as suas considerações finais, já fica o convite para você voltar aqui para falar das próximas etapas aí da evolução dos termos de cooperação técnica e das ações em conjunto, tanto com a Diagro como para os outros integrantes do GT Agroindústria. Bom, eu só tenho a agradecer a gentileza e a atenção dos dirigentes, né, do programa de Agro em Ação. Acredito que é um programa fundamental porque ele traz visibilidade, ele traz informação para as pessoas que são atendidas pelas políticas públicas conduzidas pela Diagro, né, que tem um trabalho de excelência aqui no Amapá. A gente já conhece o trabalho relacionado à pecuária bovina, a questão das licenças e análise e orientação, né, para as agroindústrias também. Isso é fundamental. Mas agradecer também à secretária da SDR, que demonstrou todo o interesse da gente agilizar a assinatura do termo de cooperação técnica. Conseguimos em tempo recorde, né? Isso, em tempo recorde, né? Ao RURAP, que é nosso parceiro também, está focado como a ação ali na COP30 demonstrou ainda há pouco. A terra indígena é fundamental, o combate à vassoura de bruxa tem um esforço institucional conduzido pelo governador Clécio Luiz e os técnicos e dirigentes fundamental para resolver definitivamente esse problema da vassoura de bruxa, que ataca a mandiocultura, prejudica a renda da mandiocultura no Amapá. E em nome também, e lembrando, né, do professor Júlio Sá, que sempre foi um grande entusiasta, ele é biólogo de formação, um pesquisador de excelência, e nos apoia muito os projetos de extensão feitos em cooperação com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros ministérios e parceiros, com o governo do Estado do Amapá também, né, nesse esforço conjunto. A solução, ela passa assim, por uma palavra: cooperação. É cooperação, né? Tem que cooperar e construir metodologias, processos de ação multidisciplinares, né? Esse é um legado maior que pode ficar do trabalho dos técnicos, dos dirigentes do Estado, para que o Amapá realmente consiga desenvolver os produtos, seus produtos agrícolas, de agroindústrias, da sociobioeconomia. Muito obrigado pela atenção. Mandar um alô aos nossos internautas que estavam ligadinhos ao nosso programa: a Júlia Braga, a Lindalva Mendes, o Sérgio Costa, Carlos da Rocha, Bispo Luiz Vilhena, Bernadette Barbosa. E temos um comentário: tema muito relevante para o desenvolvimento econômico do Estado. Mandar também um abraço para o seu Raimundo e a dona Lucinilda. Quer deixar algum abraço, dona Aí? Um abraço para o Felipe, um abraço para todos os meus colegas ali da Diagro que estão ouvindo a gente hoje. Tenho que mandar também uns abraços aqui: o João, o Lindoval, a Ângela e a Suzy. Nosso abraço. E é isso, pessoal. Muito obrigada por nos ouvir e até a próxima. Sempre a trabalhar, com apoio e técnica, vamos multiplicar.